Fala pessoal, tudo bem, meus queridos alunos do oitavo ano? Vamos continuar a correção, na verdade, da nossa revisão para o segundo simulado e também para a prova Teresina, né, que acontece aí nas próximas semanas. Paramos na questão número 18, resolvemos, né, essa questão. Vamos para o texto da questão número 19. Começa assim: Pelé, né, aparece aí na sua tela. Pelé é um ex-jogador de futebol brasileiro, considerado o melhor jogador de todos os tempos. Embora não atue mais profissionalmente, ele ainda é admirado por pessoas dos mais diferentes países. Seu grande talento lhe deu o título de rei do futebol. Pelé tornou famosa a camisa 10, pois foi com ela que jogou durante quase toda a carreira. Bom, esse texto aí ele foi retirado no dia 20 de junho de 2025. É um texto que, pela fonte, né? Muita atenção, pessoal, na fonte, não é? Porque aqui já mostra enciclopédia, que ajuda você demais a saber de onde esse texto ele foi tirado, não é? Ele foi tirado de uma enciclopédia. Portanto, qual é o gênero, meu querido aluno? Você já sabe, é um verbete, não é? Eu vou usar esse espacinho pequenininho aqui só para te explicar ou para te relembrar do que é um verbete, certo? Verbete, existem dois tipos que eu avisei para você em sala, né? Existe o verbete de dicionário e o verbete enciclopédico. Enciclopédico. Vamos tentar aqui rever a definição dos dois. Quando é que eu tenho um verbete de dicionário? É quando eu tenho as palavras e eu trago, né, eu tenho uma palavra específica e eu trago todos os significados daquela palavra. Um dicionário é feito de vários verbetes, de milhares de verbetes. Então, quando eu trago, por exemplo, a palavra dormir, se você vai no dicionário procurar a palavra dormir, lá vai estar dizendo que é um verbo, vai estar dando a conjugação ou dizendo para você qual é a conjugação, se é verbo de primeira conjugação, de segunda conjugação, de terceira conjugação, se é um verbo transitivo direto, intransitivo, se é um verbo bitransitivo, enfim, vai trazer para você os diversos significados que a palavra dormir possui, inclusive aqueles significados que são conotativos. Então, o verbete de dicionário tem a palavra sendo explicada, né, tendo todas as informações sobre aquela palavra, a palavra em si. É diferente, por exemplo, da enciclopédia. O verbete enciclopédico, né, uma enciclopédia é formada por diversos verbetes. Eu tenho uma palavra, mas eu não vai ter o significado da palavra em si, mas o que aquela palavra representa para o mundo real. No caso aqui de Pelé, né, Pelé, eu não vou ter o significado do que significa, não vou ter ali o que significa Pelé, qual a definição de Pelé. Eu vou ter, na verdade, a pessoa por trás do nome. Então, quem é Pelé do mundo? Aí eu vou, em sim, dizer quem é a pessoa, que ela foi famosa e tal. Pode ser sobre pessoas, sobre animais, sobre objetos, sobre lugares. Então, eu vou trazer todo o conhecimento possível sobre a pessoa ou a coisa relacionada àquele nome. Então, aí a gente tem um verbete chamado verbete enciclopédico, né? Bom, então aí, pessoal, você conseguiu entender um pouquinho da finalidade do verbete enciclopédico. Vamos tentar responder essa questão. A finalidade desse texto é definir o significado do nome de uma pessoa, não é o significado do nome dela, e sim quem é a pessoa por trás do nome. Pelé representa quem? Aí eu vou trazer todas as informações sobre a pessoa, não sobre o nome em si, ok? Esclarecer alguns termos típicos do mundo esportivo, não são termos, é um termo só, e, né, do mundo esportivo. Demonstrar um conjunto de tópicos, também não é tópicos, não tem nada a ver, não é sobre isso. Depois, apresentar informações sobre uma pessoa importante. Pronto, a resposta correta, letra D, porque traz informações sobre a pessoa, né, por trás do nome. Simples, né? Tranquilo, dá para resolver super tranquilo.
Vamos para a próxima questão. Na verdade, são dois textos, né? Aparecem aí na sua tela, são dois textos. Eu vou fazer a leitura do primeiro texto, depois a gente vai para o segundo, ok? Tem assim, texto um: Cordel, literatura, diversão e informação. Com rima, métrica e oração, se conta todo o sertão. É de forma elaborada que o Nordeste brasileiro se apresenta por escrito, em papel jornal no folheto de cordel, em processo de registro como patrimônio imaterial pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM-MINC. Oralidade. No início da publicação da literatura de cordel no país, muitos autores de folhetos eram também cantadores que improvisavam versos em fazendas, vilarejos e pequenas cidades do sertão. Com a criação de imprensas particulares em casas e barracas de poetas, mudou o sistema de divulgação. O autor do folheto podia ficar no mesmo lugar a maior parte do tempo, porque suas obras eram vendidas por folheteiros ou revendedores. Desde então, os temas tratados pelos cordelistas são os mais variados possíveis: as aventuras de cavalaria, as narrativas de amor e sofrimento, as histórias de animais, as peripécias e diabruras de heróis, os contos maravilhosos e uma infinidade de outros que a memória popular encarregou-se de preservar e transmitir. Acervo. No total, a Fundação Casa de Rui Barbosa conta com uma coleção composta de 9.000 folhetos de cordel e de obras sobre o tema, incluindo centenas de folhetos raros organizados a partir de 1960. Trata-se de um dos maiores acervos sobre a literatura de cordel e um dos maiores da América Latina. Bom, feita a leitura desse primeiro texto, podemos aqui, com certeza, já definir que se trata de uma reportagem. Isso aqui é uma reportagem. Professor, por que é uma reportagem? É um texto detalhado, é um texto que fala sobre o tema cordel, inclusive mostrando aí, né, a importância desse gênero da literatura de cordel, né, para o Nordeste do Brasil. Você vê que ele divide o texto em, em algumas partes, né? Ele fala em oralidade, depois vai para acervo e traz informações detalhadas sobre isso. Um ponto interessante é você perceber também que o texto aqui não tem uma marcação de tempo, portanto, não pode ser confundido com uma notícia. Então, ele não diz no dia tal, na semana tal. Não, ele não delimita o tempo. Se ele não delimita o tempo, então eu posso ler essa reportagem daqui a um mês, dois, daqui no próximo ano. A reportagem ela continua fazendo sentido, né? Ela tem a sua importância dentro do tempo, né? Ela não fica desgastada com o tempo. Então, realmente é uma reportagem. Vamos para o próximo texto. Texto 2. Texto 2 diz assim: Violeira usa traços da literatura de cordel em suas obras. Compositora Laís de Assis se inspira na cultura do romanceiro popular nordestino. O programa Revoredo desta semana apresenta o trabalho da violeira Laís de Assis, mestre em música na área de etnomusicologia pela Universidade Federal da Paraíba. A artista é também compositora, pesquisadora e educadora musical. Eu vou só parar um pouquinho, só para te mostrar ó, que aqui tem uma marcação de tempo. Ó. O programa desta semana. Então, ó, eu estou me referindo a um tempo específico. Então, há um fato, né, que é o programa em si, o programa chamado Revoredo, que trouxe essa compositora. Né? Então, é a partir desse tema que vai se desenvolver aqui o texto. Então, essa marcação de tempo aqui já mostra que isso aqui já é uma notícia. Enquanto a outra ao lado, o texto 1, é uma reportagem, isso aqui é uma notícia. Ok? Não confunda os dois gêneros. O programa Revoredo desta semana, então marcação de tempo, apresenta o trabalho da violeira Laís de Assis, não é? Então a gente falou sobre isso aqui. Aí tem assim, participou de importantes festivais de música. Quem? A violeira lá, não é? Em Recife, Pernambuco, como da Sonora, Ciclo Internacional de Compositoras, Projeto Elas, São Frevo e o Festival de Cultura Mostra da Roda. E é considerada como uma das poucas mulheres que tocam a viola nordestina instrumental longe do canto.
Em suas obras, traz a cultura do romanceiro popular nordestino, conhecido como literatura de cordel. São folhetos que guardam arte e literatura, por meio de poesia e estilogravura, assim como da música e do canto de seus versos acompanhados pela viola ou rabeca. O programa apresenta as músicas Ponteada, Guacho, Maria Bonita, Galo de Ouro e Espelhos. Então, ó, enquanto que nesta notícia eu trago a principal atração no programa Revoredo, que é a Laís, e digo quem ela é, a formação dela, as músicas, no texto 1 eu falo apenas especificamente sobre a literatura de cordel, né, e a importância dessa literatura para o Nordeste, né, inclusive como patrimônio material. Então, os textos, eles são de gêneros diferentes, de temas diferentes, pode ter até uma conexão entre o texto 2 e texto 1 e o texto 2, porém são diferentes, os temas são diferentes, né? E é com isso que a gente vai para a questão. Vamos lá para a questão. Diz assim: em relação à abordagem do tema, então, olha, ele já define o que ele quer aqui. Eu quero o tema desse texto. Em relação à abordagem de tema, os textos podem ser considerados contraditórios, diferentes, opostos ou iguais. Bom, os textos não são contraditórios. Contraditórios é a mesma coisa que oposto, né? Então, textos opostos, eles são contraditórios. Então, eles vão falar de temas que são opostos entre si? Não, né? Não são. Eles vão falar de temas diferentes? Exatamente, a resposta correta é a letra B. São temas diferentes. São temas iguais? Não, não são temas iguais. Os temas eles se relacionam, né? Até porque a cantora, a compositora Laís aí, ela faz também cordel. Mas a notícia é sobre a Laís em si, dentro do programa que vai ser apresentado aí, né? Então, são temas diferentes. 21. Os textos 1 e 2 apresentam diferenças quanto ao uso da linguagem informal. Eles não apresentam linguagem informal. Ao nível de linguagem, eles têm o mesmo nível de linguagem, né? Porque é a linguagem informal. Só que ele quer a diferença, ele não quer a semelhança, ele quer a diferença. Então, não é. Não é porque eles têm o mesmo nível. Público a que se destinam? Aqui os públicos são diversos, né? Então, não tem como dizer que há uma diferença de público. Pode até ser o mesmo público. Ao gênero, aqui sim, é ao gênero textual. Até porque um é reportagem, certo? E o outro é notícia. Tem que ficar muito claro para vocês, tá? A diferença entre os dois. Na reportagem, ela é algo mais detalhado, ela é atemporal, então ela não tem uma marcação de tempo ali do dia específico, né, numa data específica. Eu tenho dentro da reportagem muitas fontes, então eu posso trazer porcentagem, eu posso trazer alguém para conversar sobre um determinado assunto, dando opinião. Eu tenho uma opinião, a marcação da opinião também dentro da reportagem, diferente da notícia, em que só apresenta o fato. Então, realmente, trata-se de gêneros diferentes, né? Gênero textual diferente. Ok? Vamos para a questão número 22. Questão número 22. Em qual trecho do texto 1 se nota um posicionamento do repórter? O posicionamento é a opinião do repórter, né? Então, ele quer saber a opinião do repórter em relação ao assunto tratado. No início da publicação da literatura de cordel no país. Bom, eu não tenho um posicionamento nenhum, né? Eu só estou falando no início da publicação. Não tem problema nenhum aí. Letra B. Muitos autores de folhetos eram também cantadores. Isso é um fato, isso não é uma opinião. Lembre-se que ele quer o posicionamento do repórter, portanto, ele quer a opinião do repórter. É uma forma elaborada. Ó, quando ele fala elaborada, elaborada para quem? Para o repórter, que o Nordeste brasileiro se apresenta por escrito. Muito provavelmente é a letra C. Deixa eu só ler a letra D. Conta com uma coleção composta de 9.000 folhetos e de obras sobre o tema. Isso é fato. Então, realmente é a letra C. E por que, professor, que é a letra C? Porque ele diz de forma elaborada. Não, quando ele diz de forma elaborada, de uma forma boa, de uma forma bem definida, bem escrita, né?
Então, que ele se apresenta. Então, é uma subjetividade. O que é bem elaborado para mim pode não ser para você. Então, de fato, é a letra C. A resposta correta dá 22, questão número 22. Ok, vamos para a questão número 23. Quais das palavras abaixo retiradas do texto são acentuadas pelo mesmo motivo? Vamos primeiro dar um zoom aqui e pegar a letra A e a letra C, só para a gente ver aqui. Toda vez que te perguntarem qual é a acentuação dessas palavras, você tem que saber o que é uma oxítona, uma paroxítona, uma proparoxítona. E você só chega a esses conceitos se você fizer a divisão das palavras, né? Então, métrica, métrica, métrica. Por que que métrica tem acento? Porque trata-se não é de uma oxítona, não é de uma paroxítona, mas é uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, no caso de métrica, é porque é uma proparoxítona. País. País, eu tenho duas sílabas. Eu tenho pá e depois is. Aí eu tenho um hiato, né? Então, o A se separa do I em sílabas diferentes. Então, nesse caso, não é a resposta, não é? Porque ele quer o par das palavras que tem a mesma razão de acentuação. Métrica é proparoxítona. País é um hiato. Então, não se acentua pelo mesmo motivo. Vamos para a letra C. Paraíba. Aqui, pessoal, esse A e esse I ficam separados porque são também hiatos. Então, aqui eu tenho um hiato que faz com que a gente acentue a palavra Paraíba. Esse I fica acentuado porque ele se separa do A e aí vira um hiato, ok? É a mesma coisa de país, né? A mesma coisa de país. Histórias. Histórias. Bom, aqui eu tenho um ditongo. Não é oxítona, é uma paroxítona, terminada em IA, terminada em ditongo. Então a resposta correta aqui, histórias, é uma paroxítona terminada em ditongo, enquanto que Paraíba é um hiato. Não é o mesmo motivo de acentuação entre eles. Vamos para os próximos pares. Os próximos são histórico e artístico. Histórico. Artístico. Histórico e artístico são acentuados pelo mesmo motivo. Histórico não é oxítona, não é paroxítona, é uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas são, muito bem, são acentuadas. Artístico tem acento porque também é uma proparoxítona. Não é a última, não é a penúltima, mas é a antepenúltima sílaba que tem acento. Portanto, é uma proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. Resposta correta, letra B. Então, histórico e artístico são acentuados pelo mesmo motivo. É isso que a questão quer. Peripécias. Peripécias é uma paroxítona terminada em ditongo. Artístico é uma proparoxítona. Então, realmente só pode ser a letra C, a resposta correta. Tranquilo, né? Muito tranquila essa questão. Vamos para a questão número 24. Qual das palavras abaixo não é acentuada por ser paroxítono? Não é, tá? Não é acentuado. Por ser paroxítono terminada em ditongo. Bom, vamos lá. Toda paroxítono terminada em ditongo tem acento, né? No caso de área, esse I, esse E e esse AI formam um ditongo, né? O que é um ditongo? Ditongo é quando eu tenho duas vogais juntas na mesma sílaba. Na verdade, assim, não são duas vogais. Uma é semivogal, a outra é a vogal, né? Mas vamos aqui estabelecer que ditongo são duas vogais na mesma sílaba, ok? Para ficar de uma maneira mais simples de explicar. Herói. Herói aqui é herói. Aqui eu tenho uma oxítona terminada em ditongo aberto, não é? Ditongo oral. Então esse oi aí tem acento sim, mas a razão é porque trata-se de uma oxítona, não é? Ela é oxítona. Já a letra A não. A letra A é uma paroxítona. A oxítona, aqui não, aqui é uma oxítona. Vamos para a letra B. Início. 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 E aqui eu já tenho um ditongo. O I e o O formam um ditongo.
Então, eu já tenho uma paroxítona. Peripécias também é paroxítona, né? É uma paroxítona também terminada em ditongo. É uma paroxítona também terminada em ditongo. Bom, a única que não é paroxítona terminada em ditongo é a letra C. Então, a resposta correta aí da 24 é a letra C. Por quê? Porque herói é uma oxítona terminada em ditongo, tá? Em ditongo oral. Então, por isso que ela tem acento. As outras, tanto a letra A, B e D, são paroxítonas terminadas em ditongo. Tranquilo? Estude as regras. Você tem no seu caderno as regras de acentuação das palavras, né? Vimos isso em sala de aula, você pesquisou sobre isso como atividade para casa. Vamos para o texto A Revolução dos Brinquedos. Revolução dos Brinquedos. Bom, um texto denso, a gente vai ter que fazer a leitura aí desse texto e entender o que esse texto quer nos passar. A Revolução dos Brinquedos. As brincadeiras modernas estão afetando a infância, mas isso não é necessariamente ruim. As crianças de hoje são diferentes das do passado, e a, e a causa pode estar no armário de brinquedos. O taco, o peão e as bolinhas de gude vêm cedendo espaço para os brinquedos de alta tecnologia, entre eles os videogames. Então, estou só fazendo uma comparação aí, né? Entre os brinquedos de cada época. Muitos computadores domésticos já rodam softwares educativos específico para os pequenos, como programas para bebês a partir de 6 meses de idade e conteúdo de internet exclusivo para quem ainda não sabe ler. Os bonecos modernos também são dotados de inteligência artificial, o que lhes dá capacidades incríveis. Entre eles andam sozinhos, sabem contar histórias e até sugerem atividades. A boa notícia é que talvez esses brinquedos modernos não sejam os vilões que muitos educadores costumam pintar. Então, ele constrói o primeiro parágrafo do texto fazendo um paralelo, né? Dizendo, olha, antigamente os brinquedos eram peões, bolinhas, tacos. Hoje não, hoje é mais voltado, os brinquedos são mais voltados para a tecnologia, né? Com softwares específicos, é, é, programas específicos para determinadas crianças, determinadas faixas etárias. Então, o primeiro parágrafo, ele apenas faz esse paralelo, essa comparação. Depois, no segundo parágrafo, ele já está dizendo assim, ó, a boa notícia é que talvez esses brinquedos modernos não sejam os vilões, porque ele já pressupõe que esses programas de computadores, a inteligência artificial hoje, são condenados pela sociedade, né, quando isso é voltado para as crianças, né? E aí ele diz, pesquisas recentes mostram que, de fato, jogos eletrônicos e computadores estão afetando as crianças, mas muitas vezes para melhor. Então, a ideia dele aqui é justamente te convencer de que as brincadeiras atuais têm algo que acrescenta aos jovens. Especialistas afirmam que as máquinas podem até virar aliadas de pais e professores. O segredo é saber dosar, é saber utilizar da maneira correta. Quem olha os produtos à venda em uma loja de brinquedos dificilmente reconhece algo da própria infância. Com o avanço da tecnologia, a maioria desses artigos se transformou e substituiu os jogos tradicionais. Mas não foram apenas os brinquedos que mudaram. As crianças também. Os jogos. Cadê? As crianças também. O desenvolvimento infantil nos dias atuais é melhor e mais rápido do que no passado, afirma o neuropediatra Luiz Celso Villanova, chefe do setor de neurologia infantil da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Villanova ressalta que os brinquedos não devem ser analisados sozinhos, já que diversos fatores influenciam o aprendizado, mas afirma que videogames e outras máquinas como computadores estimulam o aprendizado se adotados de maneira correta. Aí vem a questão número 25. Bom, então o texto é muito tranquilo de se ler, né? Eu pensei que fosse um texto mais denso, né? Mas dá perfeitamente para entender aqui do que ele fala dentro do texto, né? O trecho, talvez esses brinquedos modernos não sejam os vilões, é um exemplo de quê? De fato, de opinião, de certeza ou convicção. Vamos lá. Olha só. Certeza e convicção são a mesma coisa. Então, se você marcasse a letra C, tinha que marcar a letra D.
Então não tem nada a ver. Então, fato e opinião. A questão aqui, a briga é entre fato e opinião. Quando ele diz talvez, isso mostra que é uma opinião dele. Isso é subjetividade. Isso é o que ele acha. Se é o que ele acha, é uma impressão da pessoa. Então, resposta correta, letra B de bola, tá? Então, na questão número 25 é uma opinião, porque esse talvez mostra que é um posicionamento da pessoa, né? É um posicionamento, é uma opinião da pessoa sobre os brinquedos modernos. Vamos para a questão número 26. Identifique o trecho que apresenta uma opinião em relação à modernização dos brinquedos. Bonecos modernos também são dotados de inteligência artificial. Eles andam sozinhos, sabem contar histórias e até sugerem atividades. As máquinas podem até virar aliadas de pais e professores. O segredo é saber dosar. Bom, olha só. É, identifique o trecho que apresenta uma opinião. A parte que apresenta uma opinião é justamente essa daqui, ó. As máquinas podem até virar aliadas dos pais e professores. O segredo é saber dosar. Isso aqui é uma opinião, tá? Isso aqui mostra claramente uma opinião. Computadores domésticos já rodam softwares educativos específicos para os pequenos. Isso é fato. Então, o que nos sobra realmente é a letra C. A letra C, mais uma questão de fato e opinião, né? Muito importante, vai estar na sua avaliação essa diferença, né? Essa distinção entre fato e opinião. Você tem que saber fazer essa separação entre eles. Questão número 27. A partir do trecho, quem olha os produtos à venda em uma loja de brinquedos dificilmente reconhece algo da própria infância. Entende-se que as lojas estão vendendo brinquedos de má qualidade? Bom, na verdade, ele só está fazendo uma comparação aqui, não é? Não é que os brinquedos são de má qualidade. Os brinquedos mudam muito com o passar do tempo? Exatamente. Porque é uma comparação de tempo. Então, quem olha os produtos à venda em uma loja dificilmente reconhece algo da própria infância, algo do passado. Então, os brinquedos mudaram muito com o passar do tempo. Já que as pessoas não reconhecem, então a resposta correta é a letra C. Então, a letra C. Aliás, a resposta correta é a letra B de bola, né? A letra C diz o seguinte: os brinquedos atuais são mais parecidos com os antigos. Não. A tecnologia tornou os brinquedos prejudiciais às crianças. Não é o que ele diz. Ele diz, na verdade, que foi melhorar, né? O segredo é saber dosar, é saber usar da maneira correta. Então, a resposta correta, de fato, é a letra B de bola. Bom, o próximo texto eu vou deixar para a próxima aula, tá? Estamos aí chegando aos 20 e poucos minutos, 27 minutos. E te encontro na próxima aula para ler essa tirinha aqui, tá? Até mais.